mais um momento de esclarecimento da verdade de Deus para a libertação do entendimento corrompido, que está cego, perdido da direção de Deus. E a palavra de Deus é luz e lâmpada, que vai iluminar o entendimento desse indivíduo para que ele conheça a verdade da direção do caminho por onde ele pode estar chegando a Deus, estando em Deus, para que seja livre do juízo eterno que está por vir. Vamos trazer mais um momento de esclarecimento. Meus amados irmãos, eu quero, nesse momento aqui, comunicar a vocês o objetivo do trabalho que eu faço aqui nessas redes sociais e da minha dedicação em pregar o Evangelho aonde eu estiver, para quem estiver ao meu alcance. Eu não prego o Evangelho dentro de um lugar restrito, dentro de uma formalidade, restringido, sendo exclusivo dentro de um ambiente, dentro de uma formalidade, dentro de uma submissão sobre a limitação institucional. Eu não prego o Evangelho pela autoridade do homem, pelo determinismo do homem, pela autoridade e o mando do homem. Eu prego o Evangelho porque eu crio no Evangelho. E esse Evangelho que eu crio, eu sou orientado a transmiti-lo para outros, para que possam conhecer a verdade por onde vão ser salvos. Então esse é o objetivo pelo qual eu prego o Evangelho. Não é porque eu sou de uma religião viver o padrão religioso dentro da formalidade religiosa. O motivo pelo qual eu prego o Evangelho é por esse, para proporcionar, levando para todos, o conhecimento que liberta, por onde o homem é salvo. Como eu alcancei esse conhecimento, estou nessa salvação, eu tenho o dever de levar esse conhecimento para outros também alcançar essa salvação. Diz aí, irmão. 802. Pode ir. Para outros também alcançar esta salvação. Então, o que eu quero comunicar a vocês é que vocês precisam ter o conhecimento dessa mensagem do Evangelho. E aqueles que foram alcançados pelo Evangelho têm o dever de propagar para outros esta mensagem de esperança, de graça, de salvação para todos que estão perdidos. Então esse é o objetivo pelo qual eu faço esse trabalho aqui nas redes sociais. Não é por causa de ganho, não é por causa de lucro financeiro, não é para obter like, visualização, não é para ter seguidores. Eu não quero seguidores não, irmão. Eu não fui chamado para ninguém seguir a mim. Eu fui chamado para levar pessoas a seguir a Cristo, conhecer Cristo, estar em Cristo, crer em Cristo, para que sejam salvos. Não estou atrás de seguidores. Não estou atrás de visualizações, nem de ganhar dinheiro aqui nas redes sociais. Se pelo trabalho que eu faço, eu tenho direito a ganhar, eu vou ganhar. Mas eu não faço por esse objetivo. Eu confesso a vocês que eu não estou enriquecendo nem estou ganhando dinheiro aqui nas redes sociais. Eu estou ganhando insatisfação do povo para comigo, pela verdade que eu estou pregando aqui, pela exposição da luz de Deus que eu faço aqui, diante das trevas que se aborrecem. Então quero comunicar a vocês essa necessidade. Um minutinho aí. Aguarda um minutinho aí que eu vou voltar aí com vocês. Que eu estou aqui no trabalho, mas é assim, trabalhando e levando para vocês o conhecimento. Conhecimento da verdade, tá certo? Vamos trabalhar isso aí que eu estou levando. Meu propósito aqui nas redes sociais não é pessoal em causa de ganho. Não. Meu propósito aqui é outro. Vou mostrar a vocês. Valeu. Então, gente, esse é o meu trabalho.
é o propósito pelo qual deixou eu fechar aqui o portão, estou no trabalho. Você já conhece a minha rotina aqui, né? Você já conhece, já sabe aqui do trabalho. Sempre eu estou aqui ministrando e acontecendo esses, né? Aproveitando as oportunidades e trabalhando aqui. Não é imprevisto, não é interrupção. Porque aqui eu estou no trabalho, eu tenho que, entendeu? Eu tenho que estar trabalhando, mas eu aproveito a oportunidade, porque eu tenho liberdade para isso aqui. Eu tenho liberdade para isso aqui, não é? Não estou aqui incentivando ninguém a estar distraído no trabalho, fazendo o que eu faço. Eu faço porque eu tenho liberdade e eu já tenho a graça de Deus aqui para fazer isso. Tá certo? Vamos ser prudentes, não vamos misturar as coisas e a hora de trabalho é de trabalho, a hora de responsabilidade é responsabilidade. Mas como eu estou dizendo aqui a vocês, eu faço isso aqui porque eu tenho responsabilidade, tenho liberdade, tenho a graça de Deus. O próprio síndico, quando chega aqui e me vê pregando, ele diz: eita, está pregando o pastor, depois eu venho. Quer dizer, isso é graça de Deus, irmão. Isso é graça de Deus. Os moradores, quando chegam aqui: eita, pastor, cuidado, eu não vou atrapalhar. Eita, desculpa, pastor, estou atrapalhando a sua pregação. Não é? Eles chamam de pastor. Eu sou um irmão, um membro do corpo de Cristo, tenho a vocação para o chamado para evangelizar, evangelista, mas eu não sou pastor, eu não tenho esse título que os homens dão um ao outro dentro da igreja. Eu tenho a vocação, amém? Eu tenho a vocação. Alguém pergunta assim: tu é pastor de qual igreja? Não, eu não sou um profissional de igreja. Eu sou um vocacionado para o reino de Deus. É diferente. Os profissionais de púlpito de igreja, que se colocam títulos de soberano para o povo, e os vocacionados chamados por Deus. Os intitulados nas igrejas e os vocacionados para o reino de Deus, para o trabalho da ministração da palavra. A vocação de pastor, evangelista, doutor, mestre, apóstolo. Isso não é título de soberano, de autoridade dentro da igreja. Isso é vocação entre a igreja, pessoas, o corpo de Cristo. Agora, isso que o povo tem aí, esses são títulos dados dentro das igrejas de autoridade eclesiástica, um para com o outro. Jesus não ensinou isso, a igreja de Cristo não tem isso. Esse modelo, esses títulos, é colocado pelos homens. É consagração, é unção, é não sei o quê. Tudo isso vai, irmão. Não tem autoridade nenhuma no reino de Deus. Esses homens têm autoridade para o povo que está lá entre eles. Mas no reino de Deus, eles não têm autoridade. Não são reconhecidos por Cristo. Mas vamos lá. Deixa para lá esse assunto, que o assunto agora é aqui. O Evangelho. Por que é que eu prego o Evangelho? Por que é que eu estou sempre constante e abundante, sempre levando a palavra, sempre trabalhando o assunto, sempre levando para as pessoas a orientação daquilo que precisam conhecer? Por que é que eu estou sempre nessa dedicação? Primeiro, pela vocação e a graça de Deus na minha vida. E segundo, porque eu sei a necessidade de outros que precisam conhecer o Evangelho. Como eu conheci e encontrei a verdade de Deus por onde fui salvo e liberto, eu vejo a necessidade de outros também conhecer essa mensagem e ter o conhecimento para encontrar a libertação e a salvação de Deus para a sua vida. Essa é a minha causa de ganho, pelo que eu faço esse trabalho aqui nas redes sociais, e o Evangelho, pregar ele, é uma obrigação minha. Não é uma formalidade dentro da igreja. É uma obrigação minha pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, a qualquer pessoa que tiver ao meu alcance, precisando do esclarecimento. Eu não sou um discípulo de uma religião, um produto de uma instituição religiosa. Eu não sou uma pessoa que vive dentro da formalidade religiosa. Que vive só como entendendo que é obra de Deus dentro da instituição, no trabalho oficial das instituições, limitado e centralizado nas instituições. Eu sei aonde o Evangelho tem que ir e como tem que ser levado por mim. Não é dentro de uma formalidade, de uma liderança, de uma autorização de igreja, de nenhum líder religioso. O Evangelho tem que ser pregado por todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Nós temos que pregar, dar de graça o que recebeu de graça. Nós temos que ser luz de Deus nesse mundo de trevas. E o papel da luz é iluminar. Iluminar com a mensagem do Evangelho, com a verdade do Evangelho. Então é isso que eu faço dentro do trabalho que eu estou sempre aqui mostrando para vocês, levando informações,
esclarecimento, instruções, corrigindo, orientando, porque esse é o objetivo. Transmitir para vocês a verdade que liberta. Por quê? Porque também aqui nas redes sociais, dentro das igrejas, em todos os lugares, nas portas, o diabo tem levantado os seus para propagar a mentira, que continua levando as pessoas ao inferno, que continua deixando as pessoas presas, cegas e perdidas de Deus, com a mentira, onde as pessoas pensam que estão indo para Deus, dentro da mentira que Satanás levanta, envia pessoas para pregar, seja nas igrejas, seja aqui na internet, seja nas portas, seja nos lugares públicos. Como tem a verdade sendo pregada por homens que Deus levantou e estão sendo usados por Deus, também tem a mentira sendo pregada por homens que Satanás levanta, inspirado pelos espíritos enganadores. Tenha cuidado. Você tem que ser prudente no que ouve, não é no que vê. Amém? Então vamos lá. O Evangelho. Eu quero aqui convidar você para a gente entender 3 coisas importantes. Qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a necessidade que o Evangelho mostra para o homem? Qual é a direção e a esperança que o Evangelho mostra para o homem sair dessa situação? E onde encontramos para ter o conhecimento dessa mensagem do Evangelho, que é o meio de salvação por onde o homem vai ter o conhecimento? Aonde encontramos essa mensagem? É dentro de alguma igreja? É dentro do conceito doutrinário de algum teólogo, pastor? Vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Olha o que diz aqui, Marcos, capítulo 1, versículo... Cadê a folha? A Bíblia está tão velhinha que as folhas estão caindo, ó gente. Vamos lá, Marcos, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler o 14, para a gente entender o contexto da leitura que a gente vai fazer no versículo 15. Versículo 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus Cristo para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Observação, o Evangelho do Reino de Deus. Cuidado. Versículo 15. Jesus veio dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Vamos lá. Jesus Cristo aqui, ele inicia o ministério aqui, começando aqui na Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus é a mensagem de Deus para os homens, por onde os homens vão encontrar essa vida com Deus. Esse é o Evangelho do Reino de Deus. É uma mensagem que leva o homem a Deus, para alcançar a bênção da eternidade com Deus. O Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino dos homens leva as pessoas para a igreja, instituição, para buscar bênção, vitória das coisas deste mundo. É um evangelho maldito, que leva as pessoas para as igrejas, dando esperança de vida com Deus, que não é o meio, que não é o caminho. O Evangelho do Reino de Deus, a mensagem não é essa, que é pregada no Evangelho do Reino dos homens dentro de igreja. Então, vem Jesus pregando o Evangelho do Reino de Deus. Agora, escuta o que ele vem dizendo. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Que reino é esse? É alguma igreja que ele ia estabelecer na terra? Que reino é esse? É alguma religião que ele criou? Que reino é esse? É alguma instituição evangélica, católica, espírita, mormon, testemunha de Jeová? Que reino de Deus é esse que Jesus disse que estava próximo? Interessante é que Jesus disse que esse reino não tem aparência exterior. Ele não vem com aparência exterior. Se alguém disser, portaria? Está abandonando? Nada. Se alguém disser, ele está ali, é aquele que está ali, ou acolá, é mentira. Porque o Evangelho do Reino de Deus, o Reino de Deus não tem uma sede, não tem uma instituição, não tem um lugar que ali é o Reino de Deus para você estar. O Reino de Deus está implantado no interior do homem que crê em Jesus, crê no Evangelho. É muito importante você ter esse conhecimento, essa informação. Então vamos lá. Jesus vem dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Aí ele diz assim, creiam no Evangelho. Arrependam-se primeiro e credes no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está aí implantado o reino de Deus,
aonde vai ser anunciado pelo Evangelho, para o homem ter acesso a esse reino. Esse reino não é por um batismo de água dentro de igreja feita pelos homens. Zé, irmão. 901, meu Obrigado. Esse reino de Deus, ele não é dentro de um cerimonial para você ter acesso a ele. Esse reino de Deus não é dentro de nenhuma igreja, não é dentro de nenhum grupo religioso. Esse reino de Deus, você só pode ser inserido nele. Esse reino de Deus, você só pode ter parte nele se você crer no Evangelho. E se você se converter, arrependendo-se. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus vem dizendo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Eu tenho que pregar o arrependimento com a mensagem do Evangelho, para você crer. Não é se arrepender, entrar numa igreja porque não quer mais beber, não quer mais roubar, não quer mais matar, porque não quer mais ser uma pessoa que vive no bar, eu agora quero ser da igreja. Não é esse arrependimento. O arrependimento é trabalhado por Deus quando você ouve o Evangelho, para você entender, compreender o que o Evangelho nos mostra, para que a gente venha se arrepender pelo Evangelho, para crer no que o Evangelho ensina. Não é pelo argumento do homem que diz a você, venha ter uma vida melhor, pare de beber, venha para a igreja, porque Deus vai te abençoar. Esse não é essa a mensagem do Evangelho que leva você ao arrependimento com Deus. Qual é a mensagem do Evangelho de Cristo? A mensagem do Evangelho de Cristo, ela é arrependei-vos, convertei-vos, para que você alcance de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. E não é casa, não é carro, não é cura, não é saúde, não é prosperidade aqui na terra. Aquilo que você precisa de Deus é perdão, justificação, salvação, ser livre da ira. A mensagem do Evangelho trata disso. Não trata da necessidade secular desse mundo, que as pessoas hoje estão buscando, enchendo lugares, ambientes chamados igreja, como se fosse o meio de alcançar de Deus essas bênçãos, como se isso fosse o Evangelho. Essa mensagem é maldita, é um Evangelho anátema. A mensagem do Evangelho é arrependei-vos, convertei-vos, para que diante de Deus você alcance o perdão, justificação, salvação, para ter a remissão do pecado, estando em comunhão com Deus. Isso é que o Evangelho trata conosco. Qual é a necessidade do Evangelho? Qual é a necessidade que o Evangelho trata conosco? A necessidade não é que você venha para ter casa, carro ou melhorar a sua vida secular neste mundo. A necessidade que o Evangelho trata, convida o homem para receber o socorro, a salvação, o livramento da necessidade, diante de um perigo que o homem está. O Evangelho trata da necessidade espiritual do ser humano, a necessidade de perdão, a necessidade de justificação, a necessidade de salvação, diante da situação que ele está com Deus. O Evangelho trata isso. O Evangelho mostra ao homem a miséria espiritual. O Evangelho mostra ao homem a solução do problema espiritual. Não trata de situação secular neste mundo. Qual é a direção e a esperança que o Evangelho nos mostra? É Jesus. O Evangelho nos conduz a Jesus. Ele é a direção que devemos ir. Ele é a esperança, ele é o lugar para encontrarmos salvação. O Evangelho não leva ninguém à igreja, à instituição religiosa, a religião nenhuma. O Evangelho não leva ninguém a nenhum lugar místico que diga que é a casa de Deus, para viver ritual, sacrifício, penitência, obrigação, obediência dentro desse ambiente, como se fosse o ponto de acesso a Deus exclusivo, centralizado, como hoje o povo é ensinado dentro das igrejas, que ali é o lugar central da vida com Deus. O Evangelho não leva ninguém a esses lugares para você encontrar Deus e o socorro dele. O Evangelho nos leva a Jesus Cristo. O lugar, a direção, aonde devemos estar é em Cristo. Isso por fé. Não é dentro de um ambiente praticando obra religiosa. O Evangelho não trata disso. Onde encontramos e podemos ter o conhecimento do Evangelho? Não tem que ouvir o Evangelho dentro da igreja. Mentira. Os apóstolos não pregavam o Evangelho dentro de ambiente. O Evangelho era pregado por cada indivíduo, em todo lugar onde se estava o indivíduo. O Evangelho hoje,
esse evangelho anátema que leva o povo a pensar que é o evangelho de Deus, onde os homens são centralizados dentro das igrejas, aonde hoje esses homens, instrumentos de Satanás, centralizou tudo de Deus dentro de um ambiente chamado igreja, aonde mistificaram, aonde centralizaram a exclusividade para Deus operar, como se Deus estivesse restrito dentro das igrejas. E quem quiser encontrá-lo tem que ir para a igreja. Hoje essa mentira é propagada para o povo, impedindo o povo de conhecer a verdade para chegar a Deus. O evangelho não está centralizado, restrito na exclusividade dentro de um ambiente chamado igreja. O evangelho está sendo pregado por aqueles que creram no evangelho e foram salvos. Eu, você e todos os irmãos em todos os lugares da terra que estão em Cristo. É por aí que o evangelho é levado ao conhecimento de todos. Pela minha boca, pela sua boca, por cada irmão. Não é centralizado numa autoridade, num domínio de uma autoridade eclesiástica no governo do homem. O evangelho, ele é dentro da autoridade do governo de Deus, que é Cristo. É Ele que nos outorga essa tão grande missão. É Ele que nos dá a capacidade e a autoridade e nos envia. É Jesus, não é a igreja. Não é líder de igreja. Não é nenhum ministério, instituição, igreja. O povo hoje está limitado tudo dentro das igrejas. Não, só faço a obra se for no oficial da igreja. Eu não posso pregar ali porque eu sou da igreja. Ali é outra igreja. Eu não posso fazer a obra em outro lugar. Eu não posso fazer a obra com outros irmãos, porque não é dessa igreja. Isso é centralização. Isso não é o reino de Deus. Cuidado. Você está limitado, preso, subjugado, servindo ao reino dos homens. Não é o reino de Deus. O reino de Deus, eu estou liberto, livre, para poder estar em qualquer lugar onde eu preciso ir levar o evangelho. Independente do que o homem determine ou não. Eu tenho autoridade superior do governo de Deus para nossas vidas. A autoridade espiritual de Deus para nós não é nenhum pastor, nem papa, nem padre, nenhum líder religioso. A autoridade do reino de Deus para nós é Cristo. E Ele já nos outorgou essa missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Como vão ouvir se não há quem pregue? É preciso pregar, irmão. Não fica preso, restrito com a tua vida isolada, escravizada, dentro de um sistema religioso igreja. Conheça a verdade e seja liberto. Vá pregar essa verdade para outros que estão presos. A verdade é Jesus. É por Ele que somos libertos. É nele que devemos estar. É a autoridade dele que devemos estar submissos na nossa vida. A de Cristo, pregar o evangelho, é anunciar as boas novas de Deus, que leva a esperança de salvação para o homem perdido diante da miséria, do perigo que ele está correndo com a sua vida separada de Deus, em juízo, indo à condenação, tornando-se alvo da ira de Deus, porque está na condição ainda de pecador, não foi restaurado nem justificado com os seus pecados remidos por Cristo. Não é por ritual dentro de igreja. Só por Jesus temos a remissão dos nossos pecados, fazemos parte do reino de Deus, somos livres da ira de Deus. Só por Jesus. É isso que o evangelho mostra, é isso que eu e você tem que pregar. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é pregar o evangelho a toda criatura.